Nós gratos, vamos nos colocar na presença do nosso maravilhoso Deus, para Ele ter graças, muitas e muitas graças, louvores, muitos louvores. Digno é o Senhor, amém, irmãos? Por isso vamos falar com Ele, que Ele nos conduza, nos guie no seu Espírito, nos ajude a entrar na presença dEle, desfrutar a maravilhosa, preciosa presença do Senhor. Vamos falar com nosso Deus. Querido Deus, nosso amado Deus e Pai, nós aqui estamos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor nos dá esta alegria, porque Deus nos concede a bênção de podermos nos aproximar do Senhor, do trono do Senhor, que é trono da graça. Por isso, Deus, seja exaltado neste lugar. Seja bendito o teu nome, ó Deus, receba toda a honra, receba toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, tudo é para o Senhor, que o teu nome, só o teu nome seja exaltado nesse lugar, e ó Deus, que o Senhor possa, pela tua graça, nós pedimos, suplicamos, fazer maravilhas, ó Deus, no meio de nós, na vida de cada pessoa que aqui está e estará, cada pessoa que, ó Deus, está em casa, acompanhada, Deus, pela live. Visita-nos, Pai, cada mente, cada coração, cada vida seja visitada pelo Senhor. Que o Senhor possa tocar e fazer a tua vontade, a tua boa obra, o Senhor dê sequência na vida de todos nós. E ainda toque vidas, atrai vidas para o Senhor, salva vidas, liberta mesmo, faz obras, ó Deus, que enalteça o teu nome, e resgata vidas, Senhor. Nós suplicamos de toda a ação do mal, livra mesmo, nós suplicamos, e ó Deus, que o Senhor reine, só o Senhor reine nesse lugar, e em nossas mentes, corações, nossa alma, todo o nosso ser, só o Senhor reine, no nome de Jesus. Abençoa-nos abundantemente, e nós já pedimos agradecidos pelo que o Senhor tem feito, hoje fará e ainda continuará fazendo, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Nos louvar ao Senhor com alegria no nosso coração, na nossa alma. Não pensa o Deus Todo-Poderoso. Quero te convidar a adorar o Senhor com alegria e com gratidão nessa noite, porque grande é o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode mudar toda e qualquer situação. Então vamos juntos glorificar, adorar e exaltar o único digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. Amém? Os olhos do céu
E o teu poder
depois que isso aconteceu, o anjo do Senhor voou até Isaías. E com a brasa viva do altar, ele tocou a Isaías. E todo o pecado, toda a culpa, toda impureza foi tirado de Isaías. E é isso que Deus quer fazer aqui nessa noite. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer tirar todo o pecado. Ele quer tirar toda a culpa, todo engano, toda a impureza. Ele quer te purificar. Ele quer transformar a sua vida. Então deixe o Senhor te tocar, querido. Sinta o toque do Senhor. Sinta a cura. Sinta a libertação. Seja livre. Seja livre para adorar. Seja livre para ter uma vida que agrada ao Senhor. Seja livre de toda dor, de toda doença, de todo cansaço, de todo desânimo, de tudo que te impede de alcançar o reino do Senhor. Glória pelo glória, glória pelo glória de Deus. Glória a Deus. Oh Deus, obrigada, Deus, por estar aqui. Obrigada, Deus, por tão grande amor, por tão grande cuidado que nenhum outro pode ter com cada um de nós. Obrigada, Deus. Te adoramos, te exaltamos e te glorificamos. E te rendemos as nossas vidas, a nossa adoração. Tudo é teu e tudo é para o Senhor, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, que Deus seja sempre, sempre louvado. Amém, irmãos? Aqui em toda a terra, em todo o tempo, Deus seja sempre exaltado, no nome de Jesus. Ele é o Deus que pode fazer a transformação que cada vida precisa receber. É o Deus que pode tirar de fato o pecado, é o Deus que pode remover o peso da culpa, é o Deus que pode trazer a paz, a alegria, e é o Deus que, como fez com Isaías, purificou, hoje Ele pode purificar a cada vida. O sangue de Jesus nos purifica, está escrito, de todo o pecado. E Ele ainda pode nos chamar, e Ele, como chamou Isaías, a todos nós temos o chamamento de Deus para, como Isaías foi chamado para levar a palavra. Todos nós, mediante cada dia onde estamos, vivendo uma vida nova e falando do Evangelho, como Ele falou com Isaías: a quem enviarei? Depois de purificá-lo, depois de nos purificar, Deus quer nos enviar para viver agora entre as pessoas, levando a preciosa semente, a palavra dEle, a mensagem de que cada pessoa pode, pela graça de Deus, ser salva através de Jesus. Nós possamos estar vivendo assim e alegrando-nos desse Deus maravilhoso que começou esta boa obra em nós e quer fazer na vida de muitas pessoas. No próximo domingo, irmãos, nós teremos o retorno dos estudos pela manhã
aqui presencial. Já temos a classe, não é isso, que Cris aqui ensina, aqui dentro, mas teremos as outras também. O pastor César vai estar ensinando de forma presencial também numa das salas. Pastor Vinícius também, pastor César com os casados, pastor Vinícius com jovens e adolescentes, não é isso? Também retomaremos o ensino das crianças, não é isso? Nas classes das crianças também estaremos retomando. E retomaremos também a classe de preparação para batismo, também no próximo domingo. Tá certo? Então, as classes agora estão presenciais. No próximo domingo, assim, nós faremos, né, essa retomada, né? Aí nós vamos fazer vamos precisar, irmãos, vamos nesse domingo que vem, ainda prosseguir com esse horário que nós temos utilizado. Só dos adolescentes, dos jovens adolescentes, que a gente vai precisar mudar. Nosso horário anteriormente era às 9 horas. Nós temos utilizado o horário das 9h30. Não é isso? E os jovens adolescentes têm utilizado o horário das 10 horas. Mas aí nós vamos precisar trazer os jovens adolescentes para as 9h30, tá bom? Porque aí nós começaremos aqui juntos, isto é, teremos encontro aqui e aí retornará para o encontro às 9h30. E depois a gente vai avisar quando retornaremos para o nosso horário das 9. Aí vamos puxar um pouco mais, não é isso? Domingo que vem ainda 9h30. Tá ok, irmãos? 9h30, mesmo horário, só para os jovens que muda. Os adolescentes muda, vem para mais cedo, 30 minutos. Depois nós esperamos retomar para todos nós às 9 horas. Domingo que vem, então, é o domingo para essa retomada. No segundo domingo, né, domingo que vem é o último domingo desse mês, do mês de outubro. Então, no mês de novembro, nós já estaremos retomados pela manhã, não é isso? Primeiro domingo, dia 1, segundo domingo, dia 8. No dia 8, segundo domingo, nós teremos a celebração da ceia do Senhor pela manhã, no encontro da manhã. Segundo domingo é dia 8, tá certo? Primeiro domingo é dia 1, segundo domingo, dia 8. Aí teremos a celebração da ceia do Senhor pela manhã. E também teremos conselho administrativo, tá certo? Faremos também o conselho administrativo no domingo, nesse domingo, segundo domingo pela manhã. Celebração da ceia e o administrativo. Ainda teremos, né? Vamos ver se a gente consegue, se não, mas possivelmente é normalidade dos estudos. Mas vamos administrar o tempo para verificar essa possibilidade. Tá ok, irmãos? Então, se prepare para o próximo domingo, esta retomada, tá certo? E nós estaremos, dessa forma, trazendo bem para a normalidade. As células, a maioria das células já estão em funcionamento presencial, né? A maioria das células já estão, algumas só que daqui a pouquinho vão começar, né? Falta a minoria que ainda não conseguiu retomar o presencial, mas a maioria das células já conseguiu a retomada do encontro presencial. E nós vamos, os irmãos que estejam orando por isso, os irmãos que ainda, não é isso, querem entregar a oferta para missões nacionais, ainda pode entregar ao seu líder, tá bom, de células, irmãos que ainda não tinham conseguido fazer a entrega da oferta para missões nacionais. As ofertas foram feitas mediante as células, e aí você que ainda não entregou, quer entregar, ainda pode procurar o líder da sua célula para entregar a oferta para missões nacionais. Nós vamos ouvir a palavra, receber a palavra de Deus nesta noite através da vida do pastor César. Nós vamos orar nesta hora, agradecendo já a palavra que Deus tem para as nossas vidas e pedindo a Ele que nos fale, a nós aqui, os irmãos, outros que estão em casa acompanhando pela live, nós vamos orar por eles também, para que Deus fale ao coração deles da mesma forma. Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecendo a vida do pastor César, que vai estar trazendo-nos esta palavra que Deus já tem repartido com ele, a palavra do Senhor para nosso coração, para nossa mente, para nossa vida, para mais transformação de cada um de nós e ainda para a salvação de vidas que ainda não se entregaram a Jesus. Pai querido e bom, nós
Te agradecemos sim por tua palavra. Ó Deus, foi mediante a palavra do Senhor que o Senhor nos deu a bênção, ó Deus, de conhecer o Senhor. E foi mediante a tua palavra que o Senhor gerou em nós fé. E, ó Deus, trouxe-nos, ó Deus, para a tua presença, com a operação do teu Espírito. E nós podemos nos render a Jesus, recebendo como Salvador e Senhor das nossas vidas. E agora caminhamos, ó Deus, com Ele, debaixo da tua graça, do teu amor, dos teus cuidados, querido Pai. E, ó Deus querido, queremos rogar ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor fale mediante a vida do pastor César, ó Deus, trazendo-nos a palavra nesta noite. Que cada um de nós seja abençoado, que ele seja um canal, ó Deus, abençoador, que ele seja a boca do Senhor mais uma vez nesta noite também. Que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, para, com ousadia, a tua palavra ser pregada, anunciada, trazida. E, ó Deus, o Senhor faça a tua vontade. Ó Deus, o teu querer se cumprir e, ó Deus, acontecer na vida de cada um e de todos nós. Rogamos-te, Deus, despertamento, rogamos transformação, rogamos libertação, rogamos, Deus, salvação de vidas. Rogamos que o Senhor possa, de fato, fazer obras, ó Deus, assim. E, ó Deus, que o teu nome seja glorificado em tudo isso. E nos alegramos que assim aconteça. E rogamos ao Senhor e aguardamos e esperamos tudo do Senhor. E gratos ao Senhor pela tua presença entre nós, pela tua presença, ó Deus, também sobre nós, cercando a nós neste lugar. Gratos, ó Deus, por tudo isso. E seja louvado no nome santo, precioso e poderoso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Com muita alegria que eu venho compartilhar uma palavra que Deus, Ele já tem há um tempo ministrado ao meu coração. E algumas semanas atrás eu pude compartilhar essa palavra no encontro dos homens casados. E Deus trouxe ao meu coração essa palavra para compartilhar com a igreja. Uma palavra onde Deus tem ministrado tanto ao meu coração. Eu queria que você pudesse abrir lá no livro 2 Crônicas, por favor, capítulo 20. Nós vamos falar aqui, esse texto vai falar sobre um rei chamado Josafá, né? E aí vai contar a história que o Senhor estava com esse rei. O Senhor estava a abençoar o reinado de Josafá, estava a abençoar o povo. 2 Crônicas, capítulo 20. E aí nos capítulos anteriores, irmãos, o texto vai dizer que Josafá, ele começou a reinar, ele assumiu o reinado quando tinha 35 anos. Foi o sucessor do seu pai, Asa, que reinou 41 anos. Olha que responsabilidade que o rei Josafá ele tinha. O seu pai, um homem que foi instrumento de Deus também, teve o aval de Deus, a aprovação de Deus, reinou 41 anos. E aí a palavra de Deus, quando você lê os capítulos anteriores, vai dizer que Josafá, ele reinou durante 25 anos. E aí vai dizer que o Senhor esteve com ele. Ele foi um homem rico, honesto, assim como seu pai. Um rei que não admitiu altares, idólatras e postes sagrados para serem adorados. E aí a palavra de Deus vai dizer também que ele incentivou ao ensino da lei de Deus em todo o seu reinado e fortaleceu as cidades de Judá e construiu armazéns. Mas nós vamos ver quando nós olhamos aí nos capítulos anteriores, quando você olha no capítulo 18, infelizmente, ele vai fazer uma aliança, ele se aliou
a um rei chamado Josafá, e aí mesmo o rei Josafá, ele chama a Josafá para estar com ele ali na batalha, esse rei Acabe, para estarem ali contra Ramote Gileade, para eles irem à batalha. E Josafá, ele declara assim: sou como você, e meu povo é como seu povo. E Josafá, ele entra por esse caminho, ele se alia ao rei Acabe. E aí o texto, para chegarmos no capítulo 20, diz que eles vão à batalha e o rei Josafá, ele quase foi morto por engano, porque o exército estava querendo pegar o rei Acabe, e aí eles avistaram aquele rei bem vestido. E aí quando eles colocaram a mão no rei Josafá, o rei Josafá começa a clamar o Senhor, pedindo a intervenção de Deus. E diz a palavra de Deus que Deus teve misericórdia de Josafá. Ele usou de misericórdia. E aí no capítulo 19 diz que Josafá, ele retorna a Judá e ele começa a passear sobre todo o Judá, fortalecendo, chamando o povo a adorar o Senhor, e diz a palavra de Deus que ele nomeou juízes para julgar as situações, as questões do povo, sempre declarando: vocês devem agir sempre com fidelidade diante do Senhor, sempre no temor do Senhor. E aí nós chegamos nesse capítulo 20. Ele teve uma segunda chance, ele teve uma oportunidade. Ele saiu daquela batalha vivo. E aí você pode estar acompanhando a leitura aí no capítulo 20. Diz assim: mais tarde, os exércitos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto, da Síria, de Arrasazon Tamar, isto é, em Gede. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir a ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Verso 5. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio do novo templo do Senhor, e fez esta oração: ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor, ó nosso Deus? Porventura, o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, o seu povo? E não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos de seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossas angústias, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que os nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram
para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los, não temos condições de enfrentar esse exército. Esse exército poderoso, não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Amém? Você pode fechar os seus olhos, por favor? Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Deus, mediante a Tua palavra. Deus, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra tem poder para nos restaurar, para nos trazer vida. Ah, Deus, muito obrigado por esse cuidado. Deus, que essa palavra a ser ministrada agora, ela possa criar raiz no nosso coração. Deus, não permita que sejamos apenas ouvintes. Deus, mas que possamos colocá-la em prática. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, nós vemos esse texto, uma notícia ruim. Aquele rei, aquela nação, ela recebe uma notícia ruim. Nós vemos que esse capítulo 20, esse capítulo é uma narrativa, aonde vai falar sobre uma situação que aconteceu no reinado de Josafá. E aí talvez, tantas vezes nós passamos por situações assim. O que fazer quando eu não sei o que fazer? E aí diz o texto que Josafá e o seu povo, eles não sabiam o que fazer. E aí vem essa situação tantas vezes na nossa vida, que às vezes nós não achamos uma saída. Talvez tantas vezes você já passou por uma situação assim. O que fazer em meio a essa dificuldade? E essa situação, ela veio ao povo de Judá e ao reinado de Josafá. Diz a palavra de Deus que um enorme exército estava vindo contra aquela nação. E eles não sabiam o que fazer. Talvez tantas situações que podem vir contra nós e nós não temos a capacidade de dominar. Eu não sei como resolver. Eu não sei como controlar essa situação. Será que talvez nessa noite você está passando por uma situação assim? Que você está olhando para a situação e você tem declarado para Deus: Deus, eu não sei como resolver essa situação. Talvez você adentrou aqui hoje com alguma questão que está há semanas te atormentando, causando pavor, causando medo. E aí diz o texto, qual era o problema? Qual era o problema que estava a vir de encontro com aquele povo, a trazer medo, a trazer pavor? Eu não sei como que está na sua versão aí, no verso 3. Mas o problema estava aí no verso 1 e verso 2. Diz assim: mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo além do Mar Morto. E eles estão vindo diretamente para aqui. E eles estão vindo diretamente para nos atacar. Esse era o problema que Josafá estava a enfrentar como rei de Judá. E aí ele não estava sozinho,
era uma nação inteira. E aí diz o verso 3, que Josafá, a minha versão, eu estou com a versão viva, diz assim: Josafá ficou muito perturbado. Outra versão vai dizer que Josafá, ele ficou com medo diante dessa situação. Tantas situações que podem vir e trazer medo a nós. Uma notícia ruim, um problema, tantas vezes pode nos causar medo, como Josafá ficou perturbado. Mas aí eu vejo algo que Josafá fez, mediante a essa notícia. Um enorme exército. E não era só um exército, irmãos. Se você vê aí, eram 3 exércitos. Era muita gente. Era muita gente que estava vindo de encontro a atacar essa nação de Judá. E aí o primeiro passo, a primeira coisa que Josafá ele fez, ele ficou perturbado, ele ficou com medo, mas o versículo ele não termina aí. Ele diz que Josafá, ele resolveu pedir ajuda ao Senhor. No primeiro momento ele ficou daquele jeito. Mas ele não ficou daquele jeito. Eu preciso pedir socorro ao Senhor. E aí diz a palavra de Deus que foi exatamente isso que Josafá fez. Ele resolveu pedir ajuda do Senhor. Josafá, ele já tinha noção do tamanho da luta que ele teria que enfrentar com a sua nação. Geralmente, quando chega uma luta maior do que a nossa força, irmãos, qual é a nossa primeira atitude? A nossa atitude é de orar, é de clamar, pedir a intervenção de Deus. Deus, eu não tenho condições. Eu não posso. Talvez tenha sido essa a sua oração ao longo de algumas semanas, ou talvez de meses. E foi essa atitude que Josafá, ele fez. E engraçado que no normal, quando as coisas começam a apertar, algo que deveria ser normal, nós buscarmos com excelência a presença de Deus. Mas às vezes nos descuidamos, e às vezes quando o problema ele bate a porta, nós intensificamos nas orações. Em períodos de batalhas, nós intensificamos as nossas orações nas adversidades. Quando nós vemos que nós não temos capacidade para dominar a situação, e aí eu me vejo impotente em meio àquele problema, em meio àquela situação. Eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com o rei Josafá, eu preciso buscar a ajuda de Deus. Josafá, ele se dispôs a orar em meio aos ataques do inimigo. Josafá se pôs a clamar. Diz a palavra de Deus no verso 3, que ele pediu ajuda ao Senhor e anunciou um jejum.
a todo o povo de Judá. Quando devo orar, irmãos? Quando devo intensificar nas orações? Será que nós temos sofrido batalhas? Será que nós temos sido perseguidos? Quando eu devo intensificar nas orações? Em todo o tempo. Em todo o tempo eu estou sofrendo ataques. Em todo o tempo eu estou sendo ameaçado, a minha família está sendo ameaçada. Mas como assim? Com o quê? Tantas coisas que têm nos perseguido. Tantas situações, tantas e tantas coisas têm acontecido na minha casa e na sua casa. Temos sofrido ataques de todos os lados. Quando eu devo orar? Quando eu devo intensificar as minhas orações? O divórcio que tem batido as portas. Nós temos vivido um tempo de pandemia, onde os noticiários estão escancarando, dizendo que houve um aumento de divórcio no período da pandemia. O divórcio que tem batido a porta das famílias. A violência doméstica que tem aumentado, principalmente nesse período de pandemia. Será que nós estamos ou não estamos em uma batalha? A violência doméstica, o abandono na criação dos filhos, o adultério, a mídia penetrando as famílias com valores anticristãos, anti-reino, a violência urbana. Quando nós ligamos os noticiários, nessa semana eu fiquei muito impactado quando eu vi uma reportagem de um rapaz de 22 anos, eu não sei aonde ele estava, mas 2 rapazes estavam no mesmo ambiente que ele. Um rapaz estava com um facão e outro rapaz com uma faca. E eles correram atrás daquele jovem de 22 anos e eles começaram a dar golpes de faca e de facão naquele rapaz. Eu não sei qual foi a situação, mas eu fiquei pensando naquilo. Olha o tamanho da violência. Olha a falta de amor que tem assolado a nossa nação. Estamos sendo ou não estamos sendo atacados? A violência doméstica. Tanto esposo tirando a vida da esposa. Tantas situações, irmãos. Tantas situações que têm nos acontecido. Em qual momento que eu devo intensificar nas orações? Em qual momento que eu devo clamar pela intervenção de Deus? No mundo, na sociedade que nós temos vivido, a falta de amor, a falta de paciência. Diz a palavra de Deus que quando ele recebeu aquela notícia, o rei Josafá, junto com o seu povo, ele se dispôs a clamar o Senhor. Será que nós temos clamado por essas questões? Ou será que nós temos cruzado os braços e temos falado assim, não, é assim mesmo. É assim mesmo, então eu não preciso orar. Eu não preciso intensificar nas orações. Estamos sendo assolados pelo inimigo. O inimigo tem penetrado tantas questões dentro das famílias, na criação dos filhos.
Existe um abandono muito grande, irmãos, na criação dos filhos. Nós deixamos eles fazerem o que eles querem. É assim, é uma fase, vai passar e eu não corrijo. E eu não estou de olho no que ele está fazendo. Há um abandono. E eu vejo em meio a tudo isso, que nós estamos sendo perseguidos, sim. Em todo o tempo. Em todo o tempo. E aí a palavra de Deus diz que Josafá, então, convoca a nação a jejuar e a clamar ao Senhor. E aí nós vemos que o povo de Deus, no verso 4, as pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar ajuda do Senhor. Pessoas de todas as partes. O povo se uniu com o mesmo propósito. E aí nós vemos que nas grandes crises, o povo de Deus, ele era sempre levado ao jejum e à oração. Nas grandes guerras, nas grandes batalhas, o povo do Senhor era levado sempre a clamar, sempre a jejuar. E aí nós vemos, através do verso 4, que não foi um povo que ficou indiferente ao chamamento de Josafá. Não foi um povo que ficou indiferente. Eles entenderam que estavam em perigo. Será que nós somos um povo de oração? Será que eu tenho orado como indivíduo pela nação, pela igreja do Senhor, pelas famílias? Às vezes eu fico tão triste, irmãos. Fico triste mesmo, porque todas as quartas-feiras nós temos o nosso encontro de oração de 8 até às 8h50, às 9 horas. Nós compartilhamos uma palavra, nós compartilhamos pedidos, nós oramos ali uns pelos outros, mas eu vejo um número tão reduzido que sempre está ali clamando pela intervenção de Deus. Porque aquela quarta-feira eu tive um compromisso. Mas nós sempre, todas as quartas, nós temos parado para orar. E eu vejo que o número 15%, um percentual de 15% da igreja tem se colocado nas quartas-feiras para estarmos em oração. Das 8 às 8h50. E tem sido um tempo tão precioso, irmãos. Nós temos compartilhado pedidos nossos, pedidos como igreja, pessoas que conhecemos. Eu quero pedir oração por uma amiga que está com um problema de saúde. E nós estamos ali orando pela amiga. Eu quero pedir oração pela minha família. Estamos ali empenhados, todas as quartas-feiras em oração. E nós temos visto o mover de Deus acontecer, irmãos. Mas um número tão reduzido. Um número tão reduzido. Nós vemos aqui que aquele povo, ele não foi um povo que ficou indiferente ao chamamento de Josafá, mas eles entenderam que estavam em perigo. E aí diz o texto no verso 5, que Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez uma oração. Ele começou a orar.
E ele começou a trazer à mente e ao coração tudo aquilo que o Senhor já havia feito e de tudo aquilo que o povo já tinha experimentado de Deus. Josafá se coloca em uma posição no meio da congregação. E ele começa a orar, trazendo à memória as promessas de Deus. Tudo que o Senhor já havia feito pelo povo. E no dia ali que nós nos encontramos com os homens, o pastor até pôde compartilhar, geralmente eu anoto as coisas, tanto livramento, tantas situações, né, ele compartilhando que eu já passei, e anoto a data, eu posso trazer à memória tantas e tantas situações, tanto livramento, tanta bondade de Deus, tanta misericórdia, irmãos, tanta graça. E foi exatamente isso que Josafá, ele fez. No verso 8 diz assim: o seu povo passou a morar aqui e construir esse santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante desse templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Amém, irmãos? Ele começou a fazer essa oração, ele se posicionou no meio da assembleia e ele começou a trazer à memória aquilo que dava esperança. Quantas situações que você já passou e que o Senhor trouxe livramento, trouxe bondade, trouxe graça, trouxe misericórdia, trouxe livramento. Era exatamente isso que Josafá se colocou a fazer. Verso 1 e verso 2 diz que ele recebeu uma péssima notícia. Seremos atacados. Mas diz a palavra de Deus que Josafá, ele se posicionou e ele começou a orar ao Senhor. E no verso 12, ele declara o seguinte: ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Amém, irmãos? Ele declarou isso para o Senhor. Houve um reconhecimento da parte de Josafá. Não temos condições, não temos capacidade de enfrentar esse exército. Sem o Senhor, nós não sabemos o que fazer. Mas uma coisa, nós não abrimos mãos. Nós não abrimos mão. Continuaremos olhando para o Senhor. Não sabemos o que fazer, mas nós continuaremos olhando para o Senhor. Foi algo que ele fez, irmãos. Em muitas situações, em muitos momentos da nossa vida, ou já passamos, ou estamos passando, ou passaremos, provavelmente iremos passar. Situações que não sabemos o que fazer em meio a uma situação. E aí ele declara isso: não sabemos o que fazer. Ele reconheceu. Mas nós estamos olhando para o Senhor. E aí diz que Josafá, ele buscou. O primeiro passo que ele deu foi buscar o Senhor em oração, como está no verso 3.
E aí no verso 13 adiante diz assim: todo o povo de todas as partes de Judá estava em pé diante do Senhor, com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benanha e bisneto de Jeiel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Verso 15, ele disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. E veio essa palavra naquela assembleia: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Não tenham medo, não fiquem desanimados. Mas eles precisavam se posicionar. Eles precisavam tomar uma atitude. Amanhã desçam e ataquem esse exército. E aí no verso 17 diz assim: mas vocês não terão de lutar. Fiquem em posição de combate. Fiquem firmes. Mas como assim um exército não vai precisar fazer nada para vencer uma batalha? O Senhor disse a eles: não fiquem desanimados, não tenham medo. Em todo momento, irmãos, o Senhor, Ele tem dito isso para nós. Não fique desanimado, não tenha medo, mas se posicione. E aí diz o verso 18: então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Depois os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Verso 20, bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele, creiam no Senhor, no seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Verso 22, e no momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá,
começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom, para destruí-los, e quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram a um local alto, de onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum dos soldados inimigos. Então o rei Josafá e seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podia, e voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Bereca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Então voltaram para Jerusalém, com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira maravilhosa. Amém, irmãos? Nós vemos esse texto, então, que o primeiro passo que Josafá ele teve que dar juntamente com o povo, eles tiveram que clamar ao Senhor. Eles buscaram o Senhor em oração. Segundo passo, eles creram na palavra do Senhor. No verso 20 é dito o seguinte: bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele, creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. A orientação de Josafá era crer na palavra. Em meio a situações, tantas situações adversas, eu preciso tomar posse da palavra. Se ele prometeu, irá se cumprir. Então, o povo de Deus, aquele povo, o povo de Judá, juntamente com Josafá, eles creram na palavra de Deus, na palavra que o Senhor havia dado a eles, que o Senhor havia ministrado. E além disso, eles louvaram o Senhor antes mesmo da provisão do Senhor acontecer. No verso 18 diz assim: então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Antes mesmo da provisão do Senhor acontecer. Eu vejo aqui, irmãos, eu vejo aqui uma arma poderosa. Uma arma poderosa. Eles começaram a louvar, e a arma que eles tinham era o louvor. O que o povo precisava fazer? Eles precisavam unicamente, eles não precisariam levantar uma espada para guerrear. Como assim um povo que vai para uma batalha sem armas? A melhor arma eles tinham. E diz a palavra de Deus que eles começaram a louvar o Senhor. E eles começaram a louvar o Senhor, dizendo: louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E eles começaram a declarar isso, irmãos.
E a palavra de Deus diz que quando aqueles exércitos começaram a ouvir o povo louvando, eles começaram a lutar entre si. E eles não atacaram o povo de Judá. E o povo, juntamente com Josafá e aqueles que estavam ali à frente, eles começaram a louvar o Senhor em horas difíceis, em situações que eu não sei o que fazer, quando a tristeza vem, eu preciso começar a adorar o Senhor, assim como aquele povo fez. Antes mesmo de ver a provisão do Senhor acontecer, eles começaram a adorar o Senhor. E aí, quando eu começo a louvar, quando eu começo a tomar posse da palavra de Deus, das coisas de Deus, algo acontece. Assim como aconteceu com aquele povo. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem enfrentado na sua casa, com a sua família, ou com a criação dos filhos. Eu não sei o que você tem passado. Qual é o problema que você tem enfrentado? Mas de uma coisa eu sei. Nós temos que crer na palavra de Deus. E diz a palavra de Deus, quando nós olhamos os primeiros versos, diz que Josafá, ele ficou perturbado com aquela notícia, ele ficou com medo, mas ele se pôs a orar o Senhor, e aqui nós vemos no final, irmãos. Diz a palavra de Deus que aqueles exércitos, eles lutaram contra si, eles não atacaram o povo de Judá, e a palavra de Deus, no finalzinho do verso 24, diz que não escapou nenhum dos soldados inimigos. Nenhum. Não escapou nenhum para contar a história. Eu sobrevivi. Eles entraram de uma forma, eles receberam aquela notícia de uma forma, ficaram amedrontados, mas eles começaram a clamar e pedir ajuda de Deus, e algo sobrenatural aconteceu. No verso 27, diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos, de maneira tão maravilhosa, de maneira tão extraordinária. Verso 28 diz assim: entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, de liras e trombetas, e se dirigiram ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles. Verso 30, e o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz a todas as nações vizinhas. Qual é a situação que você tem enfrentado? Um grande exército estava vindo contra aquele povo. Mas ele tomou, esse povo, juntamente com Josafá, eles tomaram alguns princípios. Nós podemos receber uma notícia ruim e nos prostrar e ficarmos prostrados e não buscarmos a ajuda de Deus. Ou eu posso receber uma notícia ruim e eu começar a clamar por intervenção do Senhor. Diz, irmãos, o texto que quando acabou aquela batalha e o povo subiu em um lugar onde dava para ver todo o deserto, diz que era como um mar de pessoas mortas. O problema estava solucionado.
pelo Senhor. Por quê? Porque eles começaram a clamar pela intervenção de Deus. Eu achei interessante, o verso 17 na NVI diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha, mas tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor, que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Eles tiveram que tomar uma posição. A orientação de Deus era para que eles pudessem permanecer firmes, para que eles pudessem ver o livramento de Deus. Talvez hoje, o que muitos de nós precisamos é de tomarmos uma posição diante do Senhor. É de ficarmos vigilantes, ficarmos firmes, para podermos contemplar o livramento do Senhor. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. Que você fechasse os seus olhos e que você colocasse diante do Senhor, se você tem enfrentado alguma luta. Tantas perseguições, irmãos, nós temos enfrentado, tantas lutas contra a família, contra a nossa casa, contra a criação dos filhos, o divórcio. Eu queria que você pensasse nessa hora. Será que quando você recebe uma notícia ruim, será que você fica prostrado? Você começa a murmurar, reclamar, ou você pede e clama a intervenção do Senhor? Será que você se põe a reclamar ou se posicionar diante do Senhor? Qual é a situação que você tem enfrentado? Irmãos, aquele povo desfrutou do cuidado de Deus. Aquele povo pôde contemplar as maravilhas de Deus, o que o Senhor estava fazendo. Eles receberam aquela notícia, mas eles começaram a clamar a ajuda de Deus. Senhor, nós não sabemos o que fazer. E talvez você está declarando isso para o Senhor. Senhor, eu não sei o que fazer com essa questão, Deus. Eu estou lutando, eu não sei o que fazer. Me ajude. Porque eu quero continuar olhando para o Senhor. Ah, Deus. Tantas situações, Deus, que nós não sabemos o que fazer. Tantas situações que nós ficamos com medo, amedrontados, ficamos perturbados. E talvez hoje, Deus, tantos irmãos estão declarando isso. Senhor, eu não sei o que fazer mediante a essa situação, Senhor. Eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor. Nós cremos nas tuas verdades, Deus. Nós tomamos posse da tua palavra, Deus. E assim como aquele povo, Deus, a orientação do Senhor era que eles deveriam se posicionar e ficar firmes diante do Senhor. O Senhor está nos chamando para isso hoje. A tomarmos uma posição diante do Senhor, a ficarmos firmes diante das adversidades, porque a batalha não é nossa, a batalha é do Senhor, é o Senhor que peleja por nós, Deus. E nós tomamos posse das tuas verdades, Deus. Venha ao encontro de cada um dos meus irmãos nessa noite, Deus. O Senhor sabe, Deus, melhor do que até nós mesmos, Deus, antes mesmo de abrirmos a nossa boca
para clamarmos a intervenção do Senhor, o Senhor já sabe do que nós precisamos, do que nós estamos passando, Deus. Seja conosco, Deus. Seja com cada família aqui representada, Deus. Seja a trazer socorro, porque a tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é um socorro bem presente, não é um socorro que está distante, que vai demorar para chegar, mas é um socorro bem presente na hora da angústia. Obrigado por tuas verdades, Deus. Obrigado por tuas verdades. Que cada um de nós, Deus, venha tomar posse das tuas verdades e que possamos nos posicionar e ficarmos firmes nas tuas verdades. Essa é a minha oração, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fique de pé, nós vamos louvar o Senhor. Deus, o Rei da oração.
Bendito seja o Senhor, amém, irmãos? Oração, jejum, crer na palavra, louvar o Senhor e ver o livramento de Deus. Ver Deus operar, ver Deus fazer coisas que nós não conseguimos nem podemos, mas ver Deus fazer maravilhas. É isso que nós podemos, como povo de Deus, aqui em toda a terra, ver acontecer. Ainda que, como o Estevão, apedrejado, sendo morto, mas o Senhor veio ao encontro dele e deu uma condição a ele sobrenatural. Sobrenatural. E ainda Jesus, diz a palavra, ficou em pé no céu para receber Estevão. Deus faz maravilhas, irmãos. Deus pode fazer maravilhas. Em meio a essa batalha toda, esses ataques todos do inimigo, através de tantas questões que nós ouvimos, não fique sem buscar, não fique sem olhar para aquele de quem vem toda saída, para todo aquele que buscar a Ele. Bendito seja o Senhor para sempre. Pastor Vinícius vai estar vindo orar e trazer a bênção. Nós vamos findar este culto, gratos ao Senhor, muito gratos a Deus, pelo que o Senhor tem reservado em sua abundância para cada um e para todos nós. Que Ele continuamente seja louvado e exaltado. Aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que a graça, que a suficiente graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, nosso amigo, sejam sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe essa semana. Desejo uma semana abençoada aí para o seu irmão. Estende a sua mão, assim, Deus abençoe, em nome de Jesus.